A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Que o Senhor venha derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Antes de entrar na meditação dessa palavra, eu quero pedir para que você deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. Porque o nosso propósito, o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor. Pois na palavra está escrito: pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito: saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra do Senhor. Dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você nesse dia de hoje possa dar ouvidos à voz do Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo e entender que o Senhor te ama. Ele não quer que você pereça, mas que tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje nós vamos meditar no livro de Levítico, capítulo 1. Eu vou ler a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel. Diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação. A oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois os partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura, as pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for de holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Quando meditamos na palavra do Senhor e buscamos conhecimento dos seus princípios, da sua vontade, da sua verdade, nós temos aqui um livro escrito pelo
profeta Moisés, pelo homem de Deus, que foi usado de forma extraordinária pelo Senhor, no propósito de ajudar o povo de Deus a sair do Egito, a sair da escravidão, através da presença e da palavra, do cumprimento das promessas do Senhor. Moisés, ele foi gerado para ser o libertador. E a sua história de vida é todo um processo para chegar nesse ponto, para que ele pudesse fazer aquilo para o qual ele foi gerado, ser o libertador do povo de Israel, que era escravo por mais de 400 anos na terra do Egito. E Deus prepara Moisés para esse tempo. Deus lapida Moisés para ser aquele a quem ele usaria nesse processo. E o interessante é quando nós estudamos a vida de Moisés, seu nascimento, suas guerras, suas batalhas enfrentadas, suas lutas enfrentadas no processo, e vemos, né, o trabalhar de Deus, que foi extraordinário. Moisés, primeiramente, guardado com sua mãe por 3 meses, num tempo onde o filho homem que nascesse era morto e lançado aos crocodilos do rio Nilo. Ele tem ali a graça de ser protegido por essa mulher chamada Joquebede, que por 3 meses ela cuida. Quando ela vê que ela não iria mais conseguir escondê-lo de tudo e de todos, ela prepara um cesto, coloca Moisés nesse cesto, coloca no Nilo, e Deus ali dá continuidade ao processo. Deus o coloca nas mãos da filha de Faraó. E Moisés é criado dentro do palácio de Faraó e é ensinado na sua cultura, na sua doutrina, nos seus ensinamentos. É formado ali um general, um engenheiro civil, um estrategista militar, um homem com conhecimentos, porque Moisés, com quase 40 anos, ele trabalhava para Faraó nas construções das pirâmides. Ele era um general do exército de Faraó, ele era estrategista militar de Faraó, e chega num ponto que o Senhor agora vai capacitá-lo para ser aquilo para o qual ele nasceu. E para que isso acontecesse, Deus permite que Moisés perca tudo que ele achava que tinha. Ele perde a sua estabilidade, ele perde as suas amizades, ele perde as suas posses. E para salvar a sua vida, ele é expulso, ele foge do Egito. Ele sai escondido do Egito para não morrer, porque ao tentar ajudar o seu povo, ele mata um soldado egípcio que estava batendo no escravo hebreu. E isso, a condenação desse ato seria a morte. E para não morrer, ele foge abrindo mão de tudo que tinha. E isso era um processo de Deus, porque agora um grande estrategista militar, um homem com conhecimento e cultura, precisava agora aprender a ser dependente, a conhecer Deus no profundo, no íntimo, e Deus o faz sair da terra do Egito. E ele percorre o deserto por algum tempo, até chegar a um lugar chamado Midian, onde ele conhece Jetro e suas filhas,
e ali ele tem um relacionamento com aquela família, ao ponto de se casar com uma das filhas de Jetro, e tem um aprendizado, né, de sobrevivência, de vivência que aquela família tinha, porque Jetro ele era pastor de ovelhas, mas ele também era um sacerdote. E Moisés ali agora passa a ter as instruções de convivência, de simplicidade, humildade e espiritual, uma dependência em Deus. E Jetro está ali para ser o seu apoiador nesse processo. Quando Moisés inteira seus 80 anos, é o tempo de Deus agora usá-lo para aquilo para o qual ele nasceu. Deus vem e tem ali uma conversa com Moisés. Moisés tem uma experiência espiritual extraordinária. Ele vê a sarça em fogo que não se consome. A sua curiosidade ali de ver que mistério era aquele faz com que ele se aproxima daquele lugar, e ali o Senhor conversa com ele. E o Senhor o chama, o instrui e o envia. Deus diz para ele que viu o clamor do seu povo na terra do Egito e desceu na terra para livrá-los de suas aflições. E através de Moisés, ele faz com que todo esse processo aconteça e o povo é resgatado com um braço forte, com mão estendida, e atravessa o Mar Vermelho, e agora, percorrendo o deserto, se descobre o que está no seu coração, é tratado, ensinado, arguido, corrigido pelo Senhor e conduzido pelo Senhor. E através da vida de Moisés, o Senhor dá leis, instruções, normas, para que aquele povo pudesse ter um relacionamento íntimo, profundo com o seu Deus e viver na dependência do seu Deus para poder entrarem na terra da promessa. O povo de Deus está sendo trabalhado e tratado. Quando nós lemos este livro de Levíticos, que é o terceiro livro de Moisés, nós vemos isto. Aqui está instruções de sacrifícios, ofertas, de posicionamento dos sacerdotes, santificação e como Deus iria usar, como Deus iria, através da vida deles, fazer com que eles ofertem, tenha rituais, costumes específicos para se apresentarem diante de Deus. Esse é o propósito de Levíticos. O livro de Levíticos é instrução do sacerdócio e das obrigações sacerdotais, e Deus se revelando através dos rituais e das ofertas que o povo oferecem a ele. E como seria feito, de que forma seria feito. Nesse processo teve, infelizmente, a morte de 2 filhos de Arão, porque fizeram algo que desagradou o Senhor, ofereceram fogo estranho diante de Deus, e Deus os consumiu diante do altar. E ali o Senhor instrui para que o sacerdote tenha uma postura diante da situação, diante do pecado, e para que o temor e o tremor fosse algo exercido, né,
todos os dias. E quando nós estamos a meditar e meditando na história, né, de Moisés, na história de como esse livro foi escrito, quando esse livro foi escrito, por quê? Que o contexto é santificação, que o contexto é entrega, que o contexto deste livro é como fazer as coisas com excelência para Deus, porque Deus era santo e queria que seu povo fosse santo como ele era, que seu povo fosse diferente, diferenciado nas suas atitudes, nos seus costumes, nas suas práticas do dia a dia. E Deus vem aqui através de Moisés, que repassa essas instruções para Arão e seus filhos, que agora estão sendo levantados como sacerdotes do povo de Deus. E o Senhor trabalha e ensina. Deus mostra através desse livro que Ele colocava no coração do povo quando e o que ofertar. E Deus dá àqueles que são cabeças, àqueles que são líderes, àqueles que são chamados para trabalhar com o sacerdócio, instruções de como, quando e de que forma fazer. Como agir, como proceder, e após o procedimento, como agir, como proceder na sua limpeza física, para que eles pudessem saber e diferenciar o seu estado e viver em santificação e fazer as coisas com temor, tremor diante do Senhor. E o intuito do Senhor era trabalhar o coração do povo para preparar a vinda do Senhor Jesus, para preparar o sacrifício da cruz, porque tudo isso aqui nos remete ao sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Esse sempre foi o propósito de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos tenhamos o conhecimento da verdade e sejamos salvos. Mas no meio do processo, no meio das situações, no meio do povo, havia aqueles que não se deixavam ensinar, não queriam ser corrigidos e tinham o seu coração endurecidos pelo orgulho, pela ignorância, pela arrogância, e não se permitia ser tratáveis. E isso acabou fazendo com que o povo pecasse e sofresse a consequência dos seus pecados. Como nós temos uma história de Datã e de Corá, que homens que pertenciam ao sacerdócio e se endureceram por inveja, por ciúmes, tentaram tomar o lugar de Moisés, se rebelaram contra a autoridade de Moisés e tiveram um final triste, aonde a terra abriu a boca e os matou. Eles, com tudo que eles tinham, foram tragados pela terra, porque tinha o coração rebelde. E o tempo do povo no deserto foi para isso, foi para que o povo se alinhasse, foi para que o povo entendesse, foi para que o povo temesse, foi para que o povo compreendesse que Deus tinha que receber o seu melhor, a sua melhor oferta, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, porque Deus havia resgatado de uma vida miserável, de uma situação miserável, onde eles eram escravos de Faraó no Egito, e o Senhor os libertou com um braço forte e com mão estendida, e todos eles eram testemunhas oculares
de tudo que aconteceu para que eles pudessem ser resgatados, serem tirados daquele lugar. Mas os seus corações e a sua mente cauterizada, os seus desejos, anseios, a saudade da cebola, do pepino, do alho, que na realidade era só obstinação e rebeldia, que fizeram com que eles perecessem no deserto. O deserto não era o lugar de morte, mas se tornou o cemitério de muitos. Por quê? Porque não deixaram ser tratados, ser ensinados, não quiseram mudar sua vida, seus pensamentos, suas atitudes diante daquele que tinha todo o poder. Apesar de tudo que viram, apesar de tudo que presenciaram, apesar de tudo que eles participaram, os seus corações endurecidos, o seu pensamento, o seu orgulho, a sua rebeldia, não permitiu que aquela geração que saiu do Egito entrasse na terra prometida. E eles percorreram aquele deserto por 40 anos. E os seus descendentes é quem puderam entrar na terra da promessa, porque os que saíram de dentro do Egito se rebelaram, se revoltaram e não se deixaram ser lapidados pelo Senhor. Mas após os 40 anos, os seus filhos, a nova geração, agora debaixo da autoridade do Senhor, obedientes ao comando do Senhor, tem a oportunidade de entrar e leva consigo os ensinamentos de Moisés compilados em 5 livros. E este livro, o livro de Levíticos, foi o terceiro. Foi a formação do sacerdócio, o chamado de Arão e seus filhos, da tribo de Levi, para serem sacerdotes do Senhor e fazerem com esmero, com dedicação e com responsabilidade aquilo para o qual eles foram chamados. Hoje, na nossa vida, nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Aqui pecava, morria. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas isso não é uma desculpa para que nós possamos transformar essa graça em algo de graça, que não tem valor, muito pelo contrário. Apesar de ser o tempo da graça, nós temos a nossa responsabilidade para com o Senhor, que nos resgatou do pecado, da imundícia, do caminho que nós percorríamos, que estava nos levando direto para as portas do inferno. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e permitimos que Ele nos resgatasse das trevas e nos transportasse para a sua gloriosa e maravilhosa luz, Ele nos dá o direito à salvação, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Porque Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu reino e se fez homem, para que, como homem, Ele se entregasse em nosso lugar e recebesse em si a nossa culpa, o nosso pecado, para nos dar a salvação através do sangue vertido na cruz do Calvário. E através do seu sacrifício vivo, suficiente, único, perfeito, Ele nos dá o direito da salvação. E nós possamos viver essa salvação com plenitude, sabendo que por nós Ele se entregou e por nossa vida Ele se doou, e que através do seu sangue nós recebemos a graça, a salvação de podermos entrar
no reino dos céus. E ter esse coração agradecido pelo amor de Deus pela nossa vida, que quando nós não tínhamos condição de merecer, de receber, Ele nos oferta a sua vida a favor de nós. Que tenhamos em nosso coração esse sentimento de gratidão. Gratidão pela vida que nós temos em Cristo Jesus. Porque Ele é fiel, querido. Ele nos ama. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que pereceu por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Deus te ama. E Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e que você saiba que você é muito amado do Senhor e que a salvação que Ele te oferta, te entrega, não é um ato por merecimento, mas é o amor dele por nós que nos concede essa graça. Que você possa ser grato a Deus pela sua vida nele e se render aos pés da cruz. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E renda-se aos pés da cruz. A palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e que Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Que essa palavra venha ao teu coração nesse dia de hoje e você possa entender que você é muito amado do Senhor e que Deus tem uma promessa para a tua vida, uma vida abundante na sua presença. Amém? Fica na graça, fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde.